Afinal de contas, como essas crenças são instaladas? Como que acontece uma instalação de uma crença? Bom, as crenças podem ser instaladas por dois padrões. Um, que é um padrão mais natural, vamos dizer assim, que ele acontece na sua grande maioria das vezes, principalmente na vida adulta, que é por repetição. Eu repito, aquilo passa a ser uma verdade no meu sistema interno, e a partir do momento que isso passou a ser uma verdade, isso passa a ser uma crença. Ou ela também pode ser instalada por alto impacto emocional. Muitas vezes, dependendo do episódio, dependendo do que aconteceu, bastou uma única vez que mexeu muito profundamente no meu emocional para essa crença ser instalada. Eu não preciso que aconteça aquilo várias vezes. Por exemplo, o meu pai gritava comigo muitas vezes. Então, e toda vez que meu pai gritava, eu me sentia acuada. Então, isso foi um sentimento que gerava em mim. Então, por infinitas vezes, eu vi meu pai gritando, e isso impactou, criando uma crença limitante. Então, talvez hoje eu tenha medo de relacionar com pessoas que me falam mais alto, eu não consigo me posicionar num trabalho onde as pessoas são um pouco mais grosseiras, vamos dizer assim, porque tudo isso remete àquela crença que foi instalada. Desperta em mim aquele mesmo sentimento que a menininha tinha, que era um sentimento de ansiedade, de medo, de angústia, por conta daquela situação. Então, se eu passei a minha infância, por exemplo, vendo os meus pais brigarem por causa de dinheiro, isso pode, então, através de um processo de repetição, por várias vezes eu vi meu pai e minha mãe brigando por conta de dinheiro. E aí eu associei que dinheiro é algo ruim. E eu venho com essa mensagem que o dinheiro é algo ruim para a minha vida adulta. E talvez eu tenha um desafio, então, de lidar com o dinheiro. Tenho um desafio do dinheiro chegar até mim. Ou se o dinheiro chega até mim, eu dou um jeito de gastar esse dinheiro. Então, essas crenças, elas acabam sendo importantíssimas para os nossos processos de decisões e principalmente pelos nossos resultados. Quanto mais crença limitante eu tenho, mais desafio eu vou ter nos meus resultados, principalmente em resultados positivos, obviamente. Então, as crenças, elas podem ser instaladas tanto por repetição como por impacto emocional. Então, repetição, eu preciso de infinitas vezes que aquilo seja um padrão que foi repetido, por exemplo, pela minha família, pelos meus pais, na escola, ou às vezes um único evento foi muito traumático, sei lá, um dia que meu pai pegou uma cinta e me bateu. Então, isso pode ser o suficiente para causar ali um evento onde seja instalada uma crença limitante, por exemplo. Dentro dos nossos conjuntos de crença, nós temos 3 níveis. É como se as crenças tivessem níveis dentro da gente. E o mais curioso é que quanto mais isso vai se afunilando, mais desafiador se torna a gente ressignificar o que está acontecendo. Por exemplo, o primeiro nível de crença são os níveis das crenças superficiais. Sabe aquilo? Ditado popular? Ah, se tomar manga com leite vai morrer. Quebrar espelho dá azar. Passar por baixo da escada dá azar. Se deixar o chinelo virado não sei de que jeito a mãe morre. Essas crendices populares, elas são ditas durante ali a nossa infância, durante alguns momentos da nossa vida, e dependendo do seu sistema interno, dependendo de como a sua família se expressava em relação a isso, dependendo de como seus professores expressavam diante disso, isso pode ter virado uma crença para você. Mas essas crendices populares, elas são facilmente questionadas. Porque essas verdades absolutas que são as crenças, elas ganham força justamente por elas estarem no inconsciente e a gente não tem como questionar. O inconsciente, ele não questiona. A nossa parte questionadora é a nossa parte consciente. Então, quando eu percebo, sei lá, né, que eu ia passar por baixo de uma escada e não passei, nossa, dá azar. Mas o que dá azar? Né? Quando eu começo a questionar de uma forma mais consciente essas crenças superficiais, eu consigo ressignificar isso facilmente, porque são crenças que não estão enraizadas, não são crenças que foram experiências de vida sua, não foram crenças que foram vivenciadas ali ao você observar seus pais, seus professores, elas simplesmente foram ditas. As crenças intermediárias,
elas já começam a ser um pouco mais zica para quebrar essas crenças intermediárias. Por qual motivo? As crenças intermediárias são padrões que a gente constrói de acordo com do que a gente viu e escutou de pessoas que têm um alto poder de influência sobre nós. Então, quando era lá pititiquinha na minha casa e eu via e escutava os meus pais dizendo isso, fazendo aquilo e colocando todo esse padrão dentro da minha casa, da minha família, eu observava. Então, eu aprendi com as experiências de pessoas que tinham uma influência sobre mim. E aqui pode entrar pais, avós, a pessoa que te criou, professores, educadores, televisão, grandes influências na televisão, por exemplo, podem se tornar crenças intermediárias. Mas quando nós somos crianças, a nós, principalmente até os 7 anos de idade, a nossa parte consciente, racional, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de racionalização, ela não está desenvolvida. Então eu não questiono, né? Eu não questiono que o que meu pai e minha mãe estão fazendo é correto. Se eles estão fazendo, eles estão fazendo. E é dessa forma que eu vou aprender, e é através desses aprendizados que nós construímos todo esse sistema de crença. E por serem crenças intermediárias que foram instaladas pela experiência que a gente teve do que viu e ouviu em relação ao nosso ambiente, elas acabam sendo um pouco mais profundas do que as superficiais. Então, dá um trabalhinho a mais ressignificar essas crenças, porque elas têm mais raízes. As raízes dessas crenças intermediárias são raízes muito mais profundas. E aí é onde o bicho pega nas crenças profundas. As crenças profundas, elas acontecem, são instaladas através da nossa experiência. Não é só sobre o que eu vi e não é só sobre o que eu ouvi, mas é sobre o que eu vivi. Todas as vezes que a gente vive uma situação, a minha emoção tá ali, o meu emocional tá ali. Uma coisa é eu ver, uma coisa é ouvir, outra coisa é viver aquela situação. E quando eu vivo aquela situação, eu crio essa verdade absoluta de uma forma tão impactante que é um desafio desconstruir. Então, se a pessoa não estiver aberta para desconstruir esses padrões que ela mesma criou, fica muito difícil a gente conseguir destravar, fica muito difícil e desafiador a gente conseguir desconstruir esses monstrinhos que foram criados dentro da gente. Então, vamos supor que, sei lá, meu pai e minha mãe, quando eram crianças, sempre brigavam. E aí eu já tive uma visão meio distorcida de relacionamento, certo? E aí eu venho para a vida adulta. E na vida adulta, eu me relaciono com uma pessoa que também me traz todo esse sentimento. Então, não foi só o que eu vi, que eu ouvi, mas foi o que eu vivi. E isso intensifica e aprofunda ainda mais essas crenças. E aí precisa de um trabalho ainda mais profundo para conseguir toda essa ressignificação. Ai, Simone, então não é possível? Claro que é possível. Se não fosse possível, eu nem estaria dizendo isso aqui para você. Existem várias formas da gente ressignificar as crenças, com diálogo interno, com ressignificação, através da gratidão. Você pode ressignificar a crença com metamodelo de PNL, por exemplo. Você pode ressignificar com switch da PNL, por exemplo. Você pode ir para um treinamento de alto impacto emocional e ressignificar infinitas crenças nesse treinamento de alto impacto. Muitas vezes, uma única vivência de uma única dinâmica, por exemplo, pode trazer essa ressignificação para você, pode te ajudar a desconstruir para construir algo. Mas essa é a ideia, nós precisamos ter coragem de desconstruir esses modelos que estão instalados para conseguir construir novos modelos. E quando eu falo coragem para desconstruir, porque esse é o processo mais doloroso. É muito mais fácil eu morrer na ignorância de quem eu sou. É muito mais fácil eu continuar culpando tudo que acontece na minha vida e responsabilizando outras pessoas. Quando eu me permito fazer esse mergulho interno, eu preciso de muita coragem. Porque a gente não encontra dentro da gente só coisas que a gente gosta. A gente não encontra dentro da gente só, ai, que lindo, olha como eu sou, olha que legal. Não, criatura, nós encontramos várias coisas que nos assustam. Caraca, eu faço isso, eu penso dessa forma.
Mas enquanto você não tiver coragem para encontrar esses pensamentos, para encontrar o que você verdadeiramente sente, você não vai conseguir mudar. Você vai continuar culpando tudo e todos à sua volta.